Em visita ao Rio Grande do Sul, o presidente Lula subiu o tom contra autoridades do estado por causa da tragédia das chuvas. As falas geraram reações. A reportagem é de André Anelli. Na quinta visita ao Rio Grande do Sul desde as enchentes de maio, o presidente Lula fez críticas ao governo do estado e à prefeitura de Porto Alegre, que, segundo ele, foram culpadas pela tragédia climática na região. Lula deu essas declarações durante o evento de entrega de um complexo viário em São Leopoldo, na região metropolitana da capital gaúcha. Mas a verdade nua e crua é que se esse estado e essa cidade, esse grande Porto Alegre, tivesse tido o cuidado e a responsabilidade de cuidar dos diques antes da chuva, a água não teria ocupado toda a grande Porto Alegre. Mas não era necessário ter feito o que aconteceu na grande Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, porque se tivessem cuidado direitinho das comportas, se tivesse cuidado dos diques direitinho, se tivesse cuidado das bombas direitinho, não teria problema de água. É importante a gente dizer essas coisas para que o pessoal saiba definitivamente o que aconteceu. Horas antes, em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula já havia feito críticas direcionadas ao governador Eduardo Leite. Segundo o presidente da República, o chefe do Poder Executivo Estadual demonstra nunca estar satisfeito. Lula se referia principalmente às recentes medidas de apoio ao Estado após a sucessão de desastres, como as enchentes do primeiro semestre e a estiagem dos meses anteriores. Duvido que qualquer outro presidente da República tenha dedicado atenção ao Rio Grande do Sul que nós temos dedicado nesse caso. Porque o Rio Grande do Sul é um estado importante. Eu disse desde o começo, da primeira visita que eu fiz, o Rio Grande do Sul já deu muito para o Brasil. Eu acho que o Brasil tem que contribuir muito com o Rio Grande do Sul. E é por isso que é um compromisso público. Eu às vezes fico incomodado, porque o governador, ele nunca está contente com as coisas. O governador deveria um dia me agradecer, Lula, obrigado pelo tratamento que você está dando ao Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul nunca foi tratado assim. No mesmo dia, nessa sexta-feira, Lula e Eduardo Leite dividiram o palanque em um ato de entrega de moradias populares em Porto Alegre. O governador chegou a ser vaiado pelo público, mas a manifestação foi condenada pelo presidente, que pediu respeito à plateia e afirmou que Eduardo Leite estava no evento a convite dele. O governador aproveitou a oportunidade para rebater não apenas as vaias, mas também as críticas feitas pelo presidente horas antes. Diante de Lula, Eduardo Leite afirmou que o povo gaúcho não é ingrato ao governo federal e que o papel do governador é demandar o chefe do poder em Brasília. Eu ouvi o presidente falando hoje na Rádio Gaúcha, justamente, que não faz política para o governador também não faz política para o presidente. Os dois têm que fazer política para o povo. E é isso que nós temos que fazer juntos, na mesma direção. É, sem dúvida nenhuma, o que nos une. E se a gente acha que tem caminhos diferentes aqui e ali, a gente senta, conversa, debate, diverge. A gente vai divergir dentro de reuniões privadas, a gente vai divergir publicamente, em debates, em entrevistas, em discussões. Mas é sempre importante que a gente mantenha esse respeito institucional. Apesar de ter começado o dia com críticas ao governador, Lula tentou colocar panos quentes na situação após ter sido rebatido. O presidente afirmou ao governador que não disputa nada com ele e que pode considerar o governo federal como um amigo. De Brasília, André Anelli. Com a gente aqui no Jornal da Manhã, a comentarista Luana Tavares. Luana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã e já começo perguntando a você. A gente vê aí um âmbito de críticas, porém faltam políticas públicas para resolver esse tipo de problema que acontece há muito tempo, que é o problema mesmo da tragédia climática, que não só no Brasil, né, mas em outros países também. Muito bom dia. Bom dia, Elisângela, bom dia, Evandro, bom dia, Cássio, um prazer estar aqui com vocês, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Sim, essa é uma questão que é de responsabilidade coletiva. É importante a gente lembrar que há uma série de funções e responsabilidades que são compartilhadas entre o governo federal, os estados e os municípios em relação a enchentes, em relação a planos de contenção, planos de prevenção,
planos ambientais. Essa responsabilidade sendo compartilhada, assim como muitas outras áreas no Brasil, a gente vê essa divisão de responsabilidades entre Estado, município e União, acaba gerando, no momento de crise, esse movimento de empurra e puxa, né? Onde os governadores acabam cobrando o governo federal, onde os municípios acabam cobrando os estados, mas, no fim, essa realmente é uma discussão que afeta o cidadão. E quando ele não sabe de quem é essa responsabilidade, fica muito difícil para ele, quando sofre as consequências de uma enchente, como que aconteceu no Rio Grande do Sul, saber a quem recorrer. No final, a gente vê aí a fala do governador colocando a posição dele como chefe do executivo estadual, cobrando uma resposta ou cobrando um apoio mais efetivo do presidente da República, da União, o que é natural no momento onde você tem uma tragédia que afetou o Estado como um todo, que vai precisar de uma ampla rede de apoio para que essa recuperação seja feita. Então, infelizmente, nesse momento onde você se divide responsabilidades, você acaba gerando esse tipo de movimento, e quem mais sofre no final das contas é a população. Agora, Cássio, eu queria analisar com você um pouco sobre o aspecto político, né? Porque o presidente da República vai lá e diz numa entrevista para a própria Rádio Gaúcha que o governador do estado do Rio Grande do Sul nunca está satisfeito. Depois, numa fala em que todos estão reunidos ali no palanque, inclusive o presidente da República atrás do governador, ele vai lá e responde: o governador não está aqui para servir o presidente da República, assim como o presidente da República não está para servir o governador. Ambos estão ali para servir a população. Há uma necessidade de gratidão do governador do Rio Grande do Sul com o presidente da República desse tamanho que pede e reclama ao presidente Lula? Evandro, é natural que as divergências existam na política. Aliás, é saudável que as divergências existam na política, mas nesse caso há uma peculiaridade. São dois possíveis concorrentes nas eleições de 2026. O governador Eduardo Leite, em 2022, já externou essa vontade, inclusive disputou as prévias do PSDB, e agora, em 2026, terminando o seu segundo mandato como governador do Rio Grande do Sul, não esconde a vontade de disputar a presidência da República. Então, tanto a postura dele como a postura do presidente Lula denotam que eles têm uma preocupação mútua e usam, infelizmente, essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul para se auto-atacarem politicamente. Eu acho que, no final das contas, um deve respeito ao outro, e eles devem respeito principalmente à população do Rio Grande do Sul. Mas não será a primeira e não será a última vez que nós acompanhamos esses dois atores políticos usando essa tragédia para fazerem ataques mútuos. Luana, Cássio, obrigado por enquanto.